Olá, meus amigos, é com grata satisfação que estamos aqui de retorno para mais uma gravação do canal Lições de Amor. Nós estamos no estudo bíblico neotestamentário e nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. E hoje nós falaremos sobre, em Jerusalém, Pedro justifica sua conduta em relação ao batismo dos primeiros gentios, falado no nosso vídeo anterior. Então, como nós costumeiramente estamos fazendo, vamos ler o trecho da Bíblia de Jerusalém, que está inserto no capítulo 11, versículos 1 até 18, e utilizamos também para esse estudo o livro Vida e Atos dos Apóstolos de Caibar Schutel, em especial na parte que ele fala de dissensões partidárias, a palavra de Pedro. Então, vamos lá. Entretanto, os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia souberam que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, começaram a discutir com ele, os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de incircuncisos e comeste com eles. Pedro então começou a expor-lhes a questão, ponto por ponto. Eu estava na cidade de Jope, em oração, quando em êxtase tive uma visão. Do céu descia um objeto, semelhante a um grande lençol que baixava, sustentado pelas quatro pontas, e chegava até mim. Olhando-o atentamente, eu refletia, quando nele vi os quadrúpedes da terra, as feras e os répteis, e também as aves do céu. Ouvi então uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, e mola e come. E eu respondi: de modo algum, Senhor, pois nada de profano ou impuro jamais entrou na minha boca. Tornou-me a falar a voz vinda do céu: ao que Deus purificou, não chames tu de profano. Isso aconteceu por 3 vezes, e depois tudo foi novamente recolhido ao céu. Logo a seguir, 3 homens apresentaram-se diante da casa onde estávamos, enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Disse-me então o Espírito que os acompanhasse sem hesitação. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Por sua vez, ele nos contou como vira um anjo apresentar-se em sua casa e dizer-lhe: manda alguém a Jope a chamar Simão, cognominado Pedro. Ele te dirá palavras, mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Ora, apenas começara eu a falar, desceu o Espírito Santo sobre eles, assim como sobre nós no princípio. Lembrei-me então desta palavra do Senhor: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem seria eu para impedir a Deus de agir? Ouvindo isso, tranquilizaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios Deus concedeu o arrependimento que conduz à vida. Esse trecho de Atos dos Apóstolos é um trecho muito emblemático, porque vem corroborar os ensinos de Jesus com respeito a que ninguém está livre ou está cerceado, está tolhido de receber as bênçãos divinas. Todo o messianato do Cristo foi justamente o messianato agregador de unir povos, samaritanos e judeus, gentios e circuncisados, com o objetivo de que, ao redor do amor, todos pudessem ser acolhidos como legítimos filhos de Deus, não fazendo nenhuma distinção religiosa, de crenças ou de outras convicções. Então o apóstolo Pedro, durante as suas pregações, tem essa visão e, como ele já era um coração evangelizado, ele consegue renunciar às suas convicções de até então e reconhece que os gentios também merecem ouvir a palavra de Deus, e como ele mesmo diz aqui no final, também aos gentios Deus concede o arrependimento que conduz à vida. E ele, como pregador, como semeador, como tarefeiro de Jesus, caminha nas suas pegadas, nos seus passos, e dá continuidade a esses ensinos
que Jesus propagou pela terra. É interessante porque logo no começo, quando os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia chegam para Pedro, né, e dizem assim: entraste em casa de incircuncisos e comeste com eles, né? Jesus também foi questionado pelos seus apóstolos enquanto em vida por comer meretrizes, mulheres de má vida, com cobradores de impostos que eram considerados, ou melhor, que eram malquistos na sociedade presente, né? E Jesus sempre enaltecia e comia com eles, porque para aquela época significava ter intimidade, e mostrava que aqueles eram os seus legítimos irmãos, porque a paternidade divina, assim instaurada, havia estabelecido de que todos nós somos irmãos perante Deus, portanto não caberia fazer nenhum tipo de distinção. E na obra Vida e Atos dos Apóstolos de Caibá Schutel, Caibá vai justamente discorrer sobre isso, dizendo que antigamente para os judeus só os circuncidados se julgavam merecedores e dignos da graça celeste. Inclusive isso vai ser alvo de uma discussão mais para frente, que a gente vai acompanhar no estudo da obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel, uma discussão entre o apóstolo Paulo, já convertido de Damasco, e Tiago, né? E Pedro vai ficar nessa saia justa que Emmanuel vai narrar como a primeira grande tensão, que ali se ameaçava uma cisma na igreja do caminho nascente, né? Então Pedro vai enfrentar isso outras vezes, não vai ser aqui a primeira. Mas sem sombra de dúvida, isso do batismo dos gentios foi a primeira tensão que Pedro enfrentou e que muito sabiamente soube contornar, colocando a vontade de Deus acima de todas as coisas, né? Colocando a nossa fraternidade universal acima de crenças e convicções particulares, mostrando que Deus não faz predileção de pessoas e a todos está disponível a palavra de Deus e a oportunidade do arrependimento que conduz à verdadeira vida. E um outro detalhe interessante é porque Pedro lembra justamente das palavras de Jesus. João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ou seja, mostrando que o batismo, a circuncisão, que são todas ações externas, materiais, não provam verdadeiramente que o Espírito elegeu que o Espírito Santo habite, né, a sua vida. Ou seja, essas ações exteriores, que os fariseus especialmente gostavam muito, não mostram uma resolução de renascer pelo Espírito, de mudar de conduta, de mudar de atos, que era exatamente o convite de Jesus e agora dos apóstolos que dão continuidade à sua tarefa. Então é esse, meus amigos, o nosso comentário. Até a próxima, se Jesus permitir.